Continuando com a revisão de literatura brasileira, vamos ver agora arcadismo no Brasil. Já vimos o arcadismo geral ali, né? Características gerais e tal, contexto histórico. Agora vamos ver o Tomás Antônio Gonzaga, que é mais importante, e vou citar alguns outros aí para não ficar em branco, tá? O arcadismo no Brasil. Eu coloquei aqui duas obras que aparecem sempre aí em apostilas e tal. O Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, e o Uruguai, tá? Do Basílio da Gama. São duas obras aí também do arcadismo brasileiro. E aí depois eu falo Tomás Antônio Gonzaga. O Caramuru conta aí, é tudo poesia, tá? O Caramuru, ele conta a história do descobrimento da Bahia, a chegada dos portugueses ao litoral da Bahia. E a figura principal aí é o Diogo Álvares Correia, o português Diogo Álvares Correia, que vai ser chamado pelos índios de O Caramuru, por conta das armas de fogo que o Diogo tinha, né? O Caramuru, para os índios, o nome Caramuru é o trovão. É o trovão, é o barulho do trovão, então é o Caramuru. E as armas de fogo, que são uma novidade para os índios, com barulho, a explosão que elas fazem, remete ao barulho do trovão. Então ele, com as suas armas de fogo, o Diogo, era chamado de O Caramuru. Tá? Então o Diogo Álvares Correia conta a história dele aí chegando ao litoral da Bahia, contato com as tribos indígenas ali, e ele se apaixona pela Índia Moema. Eles têm um caso de amor e tal. A Moema se apaixona por ele também, mas é a irmã da Moema, Paraguaçu. Paraguaçu é irmã da Índia Moema. É a Paraguaçu quem se casa com o Diogo. E o Diogo Correia vai embora para a França com a Paraguaçu. E a Moema, apaixonada por ele, vai nadando atrás do navio e morre afogada. Então, o foco aí é esse triângulo amoroso, tá? O Diogo Caramuru, a Índia Moema e a Índia Paraguaçu, irmã da Moema, que é com quem o Diogo se casa e os dois vão para a França. A Índia Moema vai nadando atrás do navio e morre afogada. Outras índias vão junto com ela, nadando e morrem junto com ela. A Moema aí era uma índia de linhagem nobre dentro da tribo, né? E ela é preterida pela irmã. O Caramuru, Diogo, casa-se com a Paraguaçu e vai embora com ela. E a Moema morre, tá? Essa é a história do Caramuru, do Frei Santa Rita Durão. O Uruguai, esse é um poema épico que versa ali sobre a luta dos índios lá no sul do Brasil contra o exército espanhol, lá em Sete Povos das Missões, próximo ao Uruguai, quando essas terras foram entregues aos portugueses pelos espanhóis. Tá? Os espanhóis abriram mão das terras, entregaram aos portugueses, e vai contar aí sobre a luta desses índios contra o exército espanhol que está chegando. E aí você vai ter aí, vai sobressair o caráter nacionalista por meio desse espírito guerreiro desses índios. Tá? A coragem dos índios, o espírito guerreiro, isso vai ressaltar o caráter nacionalista desse épico. É um épico com um caráter lógico nacionalista. É um épico. Né? As coisas andam juntas. Tá? Então esse daí é o Uruguai do Basílio da Gama. Ok? Só que, como eu falei antes, na aula da semana passada, o autor mais importante do arcadismo é o Tomás Antônio Gonzaga. Tá certo? Porque ele participou da Inconfidência Mineira. Tá? Cláudio Manuel da Costa, que foi quem começou o arcadismo brasileiro, né? Foi ele que inaugurou o arcadismo no Brasil, o Tomás Antônio Gonzaga, também participou da Inconfidência Mineira. Então, não é só por isso que o Tomás Antônio Gonzaga é importante. É importante
pela qualidade da obra escrita que ele deixou, né? E o Tomás Antônio Gonzaga também, ele é um Arcade típico, né, do Brasil, mas ele também é pré-romântico. Então é um diferencial aí que o Tomás Antônio Gonzaga tem. Ele é pré-romântico sem saber que o romantismo viria no século XIX para substituir o arcadismo. Ele não sabia, ele não antecipou nada. A maneira de ele escrever é que caracteriza ali alguma coisa do que seria o romantismo. E é isso que a gente vai ver. É essa transição aí do Tomás Antônio Gonzaga como um Arcade pré-romântico aí, que vai aparecer lá nas liras da Marília de Dirceu. Como todo poeta Arcade, o Tomás Antônio Gonzaga também tinha um pseudônimo, né? Aquele tal fingimento do poeta Arcade. O poeta Arcade se finge de pastor de ovelhas e tal, porque por causa de uma necessidade de contato maior com a natureza, com a vida ao ar livre, né? Em oposição à Revolução Industrial, tudo aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Tá? Então ele também adota um nome pastoril, que é Dirceu, ali nas liras da Marília de Dirceu que ele escreveu. Tá? Então é o pseudônimo campestre, campesino, camponês do Tomás Antônio Gonzaga. Ele nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1744, vem para o Brasil ainda criança. Como a família dele tem dinheiro, ele vai estudar aqui em colégios jesuítas, tá? E por conta da grana da família, ele vai se formar em direito lá em Portugal, como era normal ali com os filhos mais ricos, né? Das famílias mais ricas. Então, ele vem da cidade do Porto, lá em Portugal, aqui para o Brasil ainda criança, estuda em escolas jesuítas aqui e vai depois de volta para Portugal para se formar em Direito lá em Portugal. Ele volta para o Brasil em 1782. Ele atua como advogado, como jurista lá no Reino, lá na metrópole por um tempo, né? E depois vem para o Brasil mais ou menos como aconteceu com Gregório de Matos, né? Lá no Barroco. Tá? Ele volta para o Brasil em 1782. Ali mais para frente ele se envolve na Inconfidência Mineira, 1789, se envolve na Inconfidência Mineira, é preso, é julgado, mas não é executado. Ele é degredado para Moçambique, na África, e vai ficar lá até a morte. Ele vai morrer na África, no degredo. Certo? Enquanto ele está no Brasil, ele vai produzir a sua obra poética. Ele vai escrever poesia lírica, poesia sentimental, que são as liras da Marília de Dirceu, vou falar delas na aula seguinte, e poesia satírica, que são as cartas chilenas que eu vou falar agora, da época que ele participou na Inconfidência Mineira. Tá? As liras da Marília de Dirceu são fruto da paixão que ele teve pela Maria Doroteia de Seixas, que ele conhece aqui no Brasil, e o amor deles não dá certo, porque ela tinha 14 anos, ele tinha quase 40. Entendeu? Então, assim, o amor não dá certo, ela é criança demais, o pai dela não permite, mas nem por isso ele vai sofrer, morrer de amores. Ele é Arcade. Ele é um poeta Arcade. Ele respira os ares do iluminismo, do equilíbrio, né? Aurea mediocritas, tá? Inutilia truncat, tá certo? Quer dizer, o equilíbrio é de ouro, livre-se dos excessos. Então ele não vai, assim, morrer de amores. Não, o amor não deu certo. Paciência, fazer o quê? Entendeu? As liras da Marília de Dirceu não refletem esse derramamento sentimental. Isso é coisa lá do romantismo que ainda vai vir no século XIX.
Para o Arcade, sentimento amoroso não é uma coisa muito interessante de se abordar. Interessa o equilíbrio, a objetividade, a razão, o racionalismo, né? Frutos aí do iluminismo francês. Então essas liras, ele mesmo vai chamar esses poemas de liras, né? Da Marília de Dirceu. A Marília é o nome, é o pseudônimo da Maria Doroteia. A Maria Doroteia aparece nos poemas com o nome de Marília. É uma camponesa chamada Marília. E ele, Tomás Antônio Gonzaga, aparece com o nome de Dirceu. Esse Dirceu, ele não é um camponês, ele é formado em direito, ele é um acadêmico, mas mora no campo, onde ele conhece a Marília. E aí os amores vão acontecer, mas de uma maneira muito leve, muito distante, muito plácida, muito calma. Tá? Não tem transbordamentos de amor e de paixão, não existe isso no poema. Ok? E o envolvimento dele com a Inconfidência Mineira, o movimento emancipacionista, né? Foi uma tentativa de fazer o Brasil independente de Portugal. Esse envolvimento político dele vai resultar nas cartas chilenas, e é delas que eu vou falar agora. Tá? Olha o nome, Cartas Chilenas. Ele escreveu essas obras, são poemas, tá? Em momento algum, o Tomás Antônio Gonzaga esteve no Chile. Ele não escreveu lá. Ele escreveu aqui no Brasil as cartas chilenas. Olha só. Eram poemas decassílabos, como quer aí como querem os ideais clássicos, né? Poemas decassílabos, de 10 sílabas. Então, o rigor formal lá dos clássicos se mantém, né? Então, poemas ali com versos de 10 sílabas e tal. Só que esses poemas decassílabos são publicados em folhetim, no formato de cartas. Então, veja bem. É como se duas pessoas enviassem cartas uma para a outra. Essas cartas, entre aspas, não são cartas mesmo. São poemas decassílabos. E não são enviados pelo correio de uma pessoa para outra. Essas cartas são publicadas semanalmente no jornal. Folhetim semanal. Uma vez por semana aparece no jornal lá um poema decassílabo dessa suposta troca de cartas. Quem é que escrevia a carta um para o outro? O Critilo de um lado e o Doroteu do outro. O Critilo é o próprio Tomás Antônio Gonzaga. Ele assina como Critilo. Não assina como Tomás Antônio Gonzaga. É o Tomás Antônio Gonzaga escrevendo o poema decassílabo, mas ele assina lá como Critilo. Esse Critilo, supostamente, está lá em Santiago, no Chile, escrevendo para o Doroteu, que está aqui no Brasil. Doroteu é outro cara que está do lado de cá, recebendo as cartas do Critilo e respondendo para elas. Pelo jornal, pelo folhetim, semanalmente. Vem a carta, responde a carta, vem a outra, tudo no jornal. As cartas são impressas toda semana no jornal. Nessas cartas, entre aspas, o Critilo, que está lá em Santiago, no Chile, conta as mazelas políticas, a corrupção toda que envolvem Fanfarrão Minésio, que na verdade não é Fanfarrão Minésio, é um pseudônimo para Luiz da Cunha Menezes, que é governante da capitania de Minas Gerais aqui no Brasil.
é envolvido em corrupção, é envolvido em desmandos. Ele é um crápula, o governante de Minas Gerais, envolvido ali, metendo a mão, né, nos impostos ali que são pagos pelos exploradores de ouro para a coroa portuguesa. E esse Luiz da Cunha Menezes, que governa Minas Gerais, então Vila Rica, inclusive, ele se apropria indevidamente de somas ali, de riquezas, ouro, dinheiro. E essa roubalheira que o governante Luiz da Cunha Menezes faz é mostrada nessas cartas. Então, olha só. O Critilo, Tomás Antônio Gonzaga, fala da corrupção do fanfarrão Minésio, Luiz da Cunha Menezes, lá em Santiago do Chile, Vila Rica, Minas Gerais. Então esse problema de corrupção, ele é denunciado nessas cartas que são trocadas entre Critilo e Doroteu. Critilo no Chile e Doroteu no Brasil. Claro, precisa ter um em cada canto, que é para as cartas serem enviadas e abordar o assunto, né? Fanfarrão Minésio corrupto, que não é fanfarrão Minésio, é Luiz da Cunha Menezes. De alguma maneira, mesmo assinando com um pseudônimo, olha, ele estava envolvido na Inconfidência Mineira, em todos os escândalos. O Tomás Antônio Gonzaga é preso. Preso, julgado e condenado ao degredo, não à morte. Só o Tiradentes morre. Enforcado, depois é esquartejado. Então ele é degredado para a África. Lá, o Tomás Antônio Gonzaga conhece outra portuguesa, se casa, tem filhos e tal, e vai morrer lá de velhice, né? De uma vida normal. Nunca mais ele volta para o Brasil. E aqui no Brasil a Maria Doroteia fica na saudade, esperando que ele volte, mas não volta. Certo? Então isso daí são as cartas chilenas. Poemas decassílabos satíricos, tirando um sarro da situação política que estava ocorrendo em Minas Gerais, em torno aí do governante Luiz da Cunha Menezes. Luiz da Cunha Menezes aparece como fanfarrão Minésio, lá em Santiago do Chile, denunciado pelo Critilo. Tudo pseudônimo para Luiz da Cunha Menezes, que está em Minas Gerais, denunciado pelo Tomás Antônio Gonzaga. Denunciado ao público, né? Porque essas cartas eram impressas em folhetim. Todo mundo que lia jornal podia ler o que estava acontecendo. E aí, ligava os pontos. Quem ganha, ganha. Quem percebe, percebe. Está ali apresentado, só que tem que entender nas entrelinhas. Né? Ok? Então essa é a obra satírica do Tomás Antônio Gonzaga, as cartas chilenas. Agora, na aula seguinte, eu vou falar das Liras da Marília de Dirceu. Só um momento.